eu questiono vocês. Como é que foi essa Revolução Francesa? Quais as fases que passou esse movimento? Quais foram os principais acontecimentos de cada uma das fases que envolveu a Revolução Francesa? Então, por esse motivo, eu organizei aqui no material para vocês, que vem mostrando como é que foi essas fases da Revolução. Primeiro, nós tivemos a fase dos Estados Gerais, que os Estados Gerais eles ocorreram de 1788 a 1789, e foi quando o rei Luís XVI, ele autoriza a convocação dos Estados Gerais, onde ocorre toda aquela discussão se o voto vai ser por cabeça ou por estado. Vai ser nos Estados Gerais que vão se convocar a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é a outra fase da Revolução Francesa, de 1789, quando se inicia realmente o movimento, até 1792, quando se elabora uma nova Constituição. A Assembleia Nacional ela é liderada pelos girondinos, a alta burguesia francesa. Depois temos outra fase, que é de 1792 a 1795, que é a monarquia ela é extinta e passa a ser uma república. A França passa a ser uma república. Na fase da república, ela vai ser governada pelos jacobinos, que vão assumir a convenção. E Robespierre, ele vai implantar o chamado período do terror. E, por último, temos o Diretório, de 1795 a 1799, onde os girondinos retomam o poder novamente e anulam várias reformas feitas pelos jacobinos durante o período republicano. Depois nós vamos estudar o Império Napoleônico, porque depois do Diretório vai ocorrer o golpe e Napoleão vai assumir o poder. Daí, nós temos aqui de forma bastante organizada essas fases e as características da Revolução Francesa, principalmente das fases que envolvem a Revolução Francesa. A primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte. Ela tentava o quê? Uma aliança entre a burguesia e a aristocracia. Essa vai ser a principal característica da Assembleia Nacional Constituinte. Os objetivos, princípios burgueses do iluminismo, solução da crise econômica. Já a monarquia constitucional, ela tem como característica a decadência do antigo regime, bem como a reação absolutista europeia contra os revolucionários. Quer dizer o quê? Que os outros países, eles organizaram uma contra-revolução contra o Estado revolucionário da França. E os objetivos, manutenção da realeza e conquistas burguesas. Temos, logo em seguida, a Convenção Nacional, que ela é caracterizada pelo quê? Pela radicalização da Revolução, maior participação popular e implantação do Estado do terror, do período do terror. Nesse período, havia uma unidade nacional. Os objetivos desse movimento eram o quê? A unidade nacional, guerra contra as potências absolutistas que queriam vencer os revolucionários franceses e retomar os laços do antigo regime. Por fim, nós temos aqui o Diretório, que tem como característica a conquista do poder, e seus objetivos eram a expansão das ideias revolucionárias para outros países. E vamos dar início ao processo da Revolução Francesa. Qual o contexto dessa Revolução Francesa? Primeiro, no final de 1780, a França ela atravessava uma forte crise financeira. As péssimas colheitas, a escassez de alimento, bem como o encarecimento dos alimentos, eles vão intensificar mais ainda essa crise. Então, sob forte pressão, o rei ele vai autorizar a convocação dos Estados Gerais.
Quando os estados gerais eles se reúnem, o terceiro estado ele começa a reivindicar uma mudança na forma de votação. Por quê? Porque a votação era por estado. E o terceiro estado desejava que essa votação fosse por cabeça. Quer dizer o quê? Que eles teriam mais chance. Porque em toda votação que tinha, sempre saía 2-1. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado votavam juntos, sempre votavam juntos. Então, ele queria ter essa mudança para efetivamente participar dessas decisões. Então, em 17 de julho de 1789, o terceiro estado, com a adesão dos liberais, tanto do clero como da nobreza, ele vai se declarar em Assembleia Nacional. E essa Assembleia Nacional, ela vai ter o objetivo de elaborar uma nova Constituição para a França. As principais causas da revolta era porque o absolutismo ele não permitia a participação política alguma, principalmente do terceiro estado, e defendia uma sociedade de estamento, baseada naquela divisão primeiro, segundo e terceiro estado. E, além disso, a propriedade ela era hereditária, quer dizer o quê? Passava de pai para filho. Crise econômica e pobreza da população, isenção de impostos para o primeiro e segundo estado. Então, todas essas condições aqui fizeram com que a população francesa ela se revoltasse, se rebelasse contra o absolutismo. Mas a gente fala as causas da revolta. Mas quais eram as reivindicações desse movimento? Primeiro, uma das principais e o carro-chefe das reivindicações era o fim dos privilégios feudais, fim dos impostos abusivos, fim da imunidade legislativa, da corveia, da atalha, das banalidades, que eram impostos cobrados ao terceiro estado, igualdade perante a lei, participação política, liberalismo econômico, propriedade privada. Porque eles queriam o fim da propriedade hereditária. Eles queriam a permissão para a venda e a compra de terras. Daí, temos início a Assembleia Nacional, que teve um forte apoio popular. Diante da declaração de Assembleia Nacional pelos deputados, o rei Luís XVI ele vai ordenar o fechamento da sala de reuniões da Assembleia Nacional. Então, tanto a coroa como o alto clero e os nobres resistentes, eles desejavam dissolver a Assembleia à força. Todavia, a Assembleia ela contou com forte apoio da maior parte da população parisiense. Então, a população revoltada, ela invade e toma a Bastilha, que era o símbolo da monarquia francesa e do antigo regime. A Bastilha era uma prisão-fortaleza, uma prisão política. Existia lá vários presos políticos e era onde estavam quase todas as armas da coroa. Então, eles invadiram para pegar armas, libertaram os presos políticos e para mostrar ao rei que a população estava disposta a lutar e a morrer pela Assembleia Nacional. Então, a queda da Bastilha ela é considerada um marco, o símbolo da Revolução Francesa. É através da queda da Bastilha que se inicia propriamente o movimento revolucionário. Então, vários nobres, quando vê aquela situação de revolta, de revolução, eles vão buscar apoio às cortes absolutistas da Áustria e Prússia, para tentar reprimir aquele movimento revolucionário. Então, em 4 de agosto de 1789, vai ocorrer o quê? A abolição dos privilégios feudais. E muitos nobres eles vão fugir para outros reinos e vão começar a formar alianças para um ataque contra-revolucionário aos revolucionários da Revolução Francesa. Então, quais serão as principais reformas da Assembleia Nacional?
A primeira delas é o quê? A modificação na estrutura administrativa do reino. Eles vão, por meio dessa reforma, dar mais dinamicidade e eficiência à estrutura administrativa do reino. Subordinação da Igreja Católica ao Estado francês. Outra reforma é o confisco de todos os bens do clero e dos nobres que fugiram da França para outros reinos. Promulgação de uma constituição civil do clero. Os clérigos, eles passariam a ser funcionários do Estado e eleitos pelo cidadão. Emissão dos assignats, que eram títulos referentes aos empréstimos públicos, que mais tarde passariam a ser utilizados também como moeda. E também vai ser nesse período que vai surgir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os revolucionários franceses, eles vão buscar consolidar as bases para uma nova organização da sociedade, amparada principalmente pelos princípios do iluminismo e princípios liberais. Daí eles vão redigir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e os deputados franceses, eles vão proclamar os direitos naturais daqueles que eram considerados cidadãos. Quem era considerado cidadão naquele período? Homens adultos e livres. A mulher, naquele período, ela não era considerada cidadã. Feita uma nova Constituição, e com a sua promulgação, o país ele vai se tornar uma monarquia constitucional. Mas o que é uma monarquia constitucional? Quer dizer que o rei ele está subordinado a uma Constituição. O rei, assim como qualquer outro cidadão, ele deve obedecer às leis. Caso contrário, ele tem que responder sim pelos seus atos. Então, a Assembleia Nacional ela é dissolvida e o poder legislativo ele passa a ser exercido por uma Assembleia Legislativa, eleita por meio do voto censitário. Mas o que é voto censitário? É o voto que você só pode exercer seu direito de voto se você tiver uma determinada renda. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela só vai ser publicada em 1791. E nós teremos aqui alguns dos principais artigos dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre eles, podemos citar aqui: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Então, esses artigos, eles demonstram o desejo desses revolucionários por uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, é por esse motivo que toda essa declaração do homem, do cidadão, ela é fortemente influenciada pelos princípios do iluminismo. E quais são os princípios do iluminismo? Quais são os princípios do iluminismo que também será considerado o lema da Revolução Francesa? Então, o lema da Revolução Francesa será liberdade, igualdade e fraternidade.